Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos, consecutivos. Então Davi buscou o conselho de Deus, o conselho de Jeová, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Foi só Saul que assassinou? Foi a família dele, né? Eu disse que eles são sanguinários. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas, perguntando: que queres que eu vos faça? Como poderei reparar o erro cometido, para que abençoais a herança de Jeová? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família, tampouco o assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhes Davi: eu os compreendo, entendo. O que querdes? O que disserdes, perdão, eu farei. O que vocês pediam, eu vou fazer para reparar isso. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Olha vocês também. Que nos sejam entregues 7 homens dos seus descendentes de Saul, e nós os executaremos perante Jeová na cidade de Gibeá de Saul, que também é conhecida como Gibeá de Benjamim, no alto do monte de Jeová. Podeis assentar em nome de Jesus. Eu disse na palavra introdutória que falaria na pegada, falaria no intuito do dia de hoje, para homenagear as mães e para dizer o quão importante é a mãe na vida de um ser humano. Mas para a gente chegar naquele texto, que eu acredito que vocês ainda têm na memória, o que aconteceu do 10 ao 14, nós temos que entender por que aquela mulher estava pranteando. Não é Ana, não é Raquel, não é Joquebede, não é nenhuma mulher que habitualmente usamos como alegoria para dizer que são mulheres de Deus, para dizer que são boas mães, para dizer que buscaram, perseveraram, foram fiéis e por isso foram bem-sucedidos. Aqui o negócio é diferente. E qual é o nome dessa mulher mesmo? Eu falei lá no início. Começa com R, tem I, tem S, tem o B e termina com A. Rispa é o seu nome. Ela nem era uma mulher da descendência de Israel.
ela era uma mulher estrangeira, que o texto enfatiza que ela era uma concubina do rei Saul. O que era uma concubina naquela época? Uma concubina era uma amante legal, porque embora ela vivesse junto com seu marido e com a esposa do seu marido, ela não tinha total liberdade e total direito como a esposa, que era a esposa legítima, mas ela coabitava. A lei do concubinato permitia isso. Então ela tinha pouca honra. Então seus filhos, dentro da cultura de antigamente, eram considerados bastardos, embora ele tivesse sangue e descendesse de reis. Os filhos, os príncipes, advindo do casamento do rei com a primeira dama, com a mulher legítima, era quem iria governar e quem ia reinar no lugar do pai. Rispa nem sequer é mencionada em nenhum momento, a não ser nesse fato. Mas o que aconteceu aqui? No segundo texto que nós lemos agora, estamos num cenário caótico, um cenário de fome, um cenário de sede, porque já não chovia durante 3 anos na terra de Israel. E como era um período em que tudo era rural, né? Tudo era manual, tudo era na braxia grossa, eram trabalhos pesados. Os homens dependiam do que todo agrônomo, todo agricultor, todo plantador de alface depende do dia de hoje, que são as condições climáticas. Nós moramos num país tropical. E o que um país tropical tem de vantagem? Períodos certos em que temos primavera, verão, outono e inverno. E essas estações são divididas nos 12 meses que tem um ano. E se nós formos dividir 12 por 4, quantos meses aproximadamente vai ter cada estação? 3 meses, não é isso? Então todas as frutas que nós temos são sazonais. As nossas colheitas são sazonais. Sazonal é de tempos e tempos. Nós sabemos que tem fruta que só vem no inverno. Embora na primavera se floresça, tem fruta que só vem no outono. Tem fruta que só vem na primavera e tem fruta que só vem no verão. Mas nós estamos falando de um lugar que não era nem semiárido. Nós estamos falando de um lugar árido, aonde essa sazonalidade não existe. Porque um período de estação lá, embora o ano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo da história, tenha 12 meses, um período lá poderia durar de 4 a 6 meses. Mas por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque vai chegar um momento aqui, que é o momento da colheita da cevada. E é nesse momento da colheita da cevada que essa mulher começa a velar os seus 2 filhos. Morreram 7 pessoas, mas nós já vamos colocar todo mundo no seu lugar e vamos saber quem são essas 7 pessoas. Então, 3 anos de seca, de fome, não tinha plantio, a terra estava sofrida. Haja visto que Davi já estava há um tempo reinando, porque lá no capítulo 31 de 1 Samuel, Saul já morria no monte de Gilboa, sendo flechado, e para não ser mais envergonhado por não ser morto pela espada do seu inimigo, ele se suicida, como se o suicídio tirasse a vergonha. Então Davi já estava um tempo reinando. Davi já tinha pelejado algumas guerras. O tempo de bonança já havia se instaurado em Israel. Mas a dívida com o universo
a dívida com Deus, a dívida de tempos passados, só pode, ou poderia naquela época, ser extirpada com sangue. Por isso, de muitos sacrifícios. Por isso que existia sacrifícios específicos, para que, através da expiação do sangue daquele animal puro, limpo, sem defeito nenhum, um pecado poderia ser perdoado. Naquela época, literal, se pagava sangue com sangue. Embora Deus em nenhum momento pediu que sangue humano fosse derramado para que ele pudesse ser adorado. Mas muitas das vezes o pecado do homem levava a condição de castigo à morte. Lembra que quando o povo assumiu o controle da terra prometida, eles tinham povos lá, eles tinham gigantes, eles tinham outros povos, e eles tinham lá um povo chamado amorreus, cujos quais Josué, quando entrou ali, junto com Caleb e aqueles que foram remanescentes é aqueles que sobem, remanescente é aqueles que sobejam, remanescente é aqueles que contam a história do passado. Isso é remanescente. Então, muitos dos que saíram do Egito com o povo morreram no deserto, e entraram alguns remanescentes daquele povo dentro da terra prometida, e Josué reinava. Josué liderava, melhor dizendo, sendo um discípulo de Moisés. E naquela época ele fez um acordo com os amorreus. A ordem era extirpar, matar ou fazer sair fora da terra. Mas ele fez um acordo com os amorreus. E nesse acordo ele permitia que os amorreus ficassem determinada parte, mas que eles seriam serviçais a vida inteira. Eles ficariam ali, mas tudo que eles provessem era para o intento e em prol de Israel. E o tempo foi passando, porque muitas das vezes a gente acha que algo que está acontecendo com a gente hoje é porque a gente falou alguma coisa errada ontem, mas muitas das vezes pode ser coisa de anos atrás. A Bíblia nos respalda para dizer que a maldição de um pai, ela não recai no dia de hoje sobre a vida do filho. Ela não recai. Ah, meu pai pecou, meu pai fez isso, meu pai me entregou para não sei quem. Você aceitou Jesus? Você foi liberto pelo sangue de Jesus? Então nenhuma maldição haverá sobre a sua vida. Caiu por terra. Mas os pecados que você fizer da sua vida, a partir do momento que você se entende por gente, sabendo o que é certo e o que é errado, você mesmo os pagará. Também não vai ser teus filhos, não. Mas quando nós estamos falando de descendência, a queda do pai afeta o filho, bem como o fracasso do filho afeta o pai. E dentro desse contexto, Josué permitiu que os amorreus ficassem dentro da terra. E o tempo foi passando, chegou o tempo do reinado. Saul, zelando por Israel, por Judá, pela história de um povo que através daquela estrela lá, são príncipes do eterno. Aquela estrela lá, aquele povo lá, está dizendo que é um povo único, porque aquele povo lá é um povo escolhido, são príncipes do eterno. É diferente dessa bandeira aqui. Nós estamos num país miscigenado, várias culturas, através da história que nós conhecemos muito bem, dos imigrantes que vieram para o Brasil, foram miscigenando, casando com italiano, com francês, não sei quem, uma mistura, está aí o Brasil. Mas aqui era um povo eleito, não era para a mistura. E dentro desse contexto, Saul, ele quis tirar esse povo de dentro das terras de Israel. Mas ele faz de uma maneira vil, porque não havia um acordo de paz entre Israel e os amorreus, que aqui dentro nós estamos chamando de gibeonitas, mas era o mesmo povo. Por que gibeonitas? Porque eles habitavam a terra de Gibeia, e Gibeia era a terra natal de Saul, aonde ele nasceu, ele cresceu, ele foi escolhido como rei.
sobraram dos amorreus. E então Saul mandou matá-los, exterminá-los. Mas sobrou alguns, porque alguém reivindicou aquele sangue derramado. Sobrou alguns. E é dentro desse contexto, com Saul que pecou, já morto, que Davi percebe que aquela fome, aquela escassez, não era normal. Não havia de ser normal. 3 anos sem chuva, 3 anos de plantio defasado, numa terra semiárida. Quando vier uma chuva de vez em quando, você ainda consegue plantar grãos que sejam resistentes a esse clima. Mas outros grãos que são importantes também para a alimentação você não consegue, porque eles precisam de clima favorável. Mais tarde a gente vai falar da cevada, e ela precisa de uma umidade relativa do ar específica, que vai de um ponto a outro ponto. Menos do que isso não dá certo, e mais do que isso também não dá certo. E então Davi, quando ele pergunta a Deus, porque daquilo Deus fala, olha, houve um acordo, ainda lá, quando a terra prometida foi alcançada, Josué permitiu que os amorreus ficassem ao lado de Israel. Eles eram escravos, eles eram trabalhadores, eméticos de Israel. E então Saul, por zelo, irmãos, até uma atitude boa, se ela não for bem pensada, ela pode se tornar uma tragédia. Saul já tinha morrido, Jonatas já tinha morrido, alguns dos filhos de Saul também já tinham morrido. Mas a gente vai dar nome àquelas 7 pessoas. Aquelas 7 pessoas, 2 Rispa estava chorando por elas. E então Deus falando com ele, Davi ouve aquilo e vai de encontro aos gibeonitas e fala, vem cá, aconteceu assim, 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 e eu quero saber como eu posso reparar isso. E eles disseram a Davi, o nosso caso não é com os israelitas. Acontece que houve um rei mau chamado Saul, que era teu antecessor, que ele quis exterminar os gibeonitas da face da terra de Israel. Ele quis acabar conosco. E não vai ser com prata, não vai ser com ouro, não vai ser matando um outro israelita justo para satisfazer a nossa vingança, para cobrir o sangue que foi derramado inocentemente dos nossos irmãos. Davi, mas tem que haver alguma coisa que eu possa fazer para reparar o erro. Irmãos, como o erro, um filho nosso erra, a única maneira da gente poder provar que amamos o nosso filho é corrigi-lo. Ainda que a correção dele doa na gente, ainda que a correção dele vai causar espanto em outras pessoas, que talvez não precisou corrigir o seu filho, mas você está precisando. Se alguém não precisou corrigir o filho batendo com vara, graças a Deus. Se o filho der bola no futuro, amém. Mas se deixou passar a oportunidade da vara, depois não adianta querer puxar a orelha do adulto. Agora, a Bíblia nos diz que a loucura do menino só sai com vara. Que loucura é essa? O pai e a mãe são autoridade dentro de casa. A criança depende do pai e da mãe para comer, para vestir, para calçar, para ser educado, para ter plano de saúde. Mas mesmo assim a criança, infetinha, pequenininha, acha que pode mentir com o pai. Acha que pode falar algo com a mãe. Acha que pode, inadvertidamente, porque achou bonito uma borrachinha da moranguinho na escola do coleguinha, mas ela não tem, vou pegar para mim. Aí chega em casa com a borrachinha da moranguinha, a mãe sabe que não tem dinheiro para comprar nem aquela borracha mesmo. Viu a borracha da moranguinha, foi deixando bonitinha. Não perguntou. Hoje ela pegou uma borrachinha, amanhã ela vai numa loja de bijuteria, pega uma bijuteria de R$10. Mas o dia que ela entrar numa vivara da vida, que tiver um colar de 3, 4, 5, 6, 50 mil reais, ela vai pegar também.
Começou com a borrachinha da moranguinho. Ah não, mas o meu filho gosta tanto do patati e patatá. Ele chegou em casa com o lápis do patati e patatá, mas não posso dar só aqueles lápis hexagonal verde. Só posso dar aquele que é o mais barato, 99 centavos. Mas ele chegou com o do patati e patatá, que até canta musiquinha. Aí hoje foi isso, amanhã é o boneco do Tom, amanhã é uma bicicleta aro 29, outro dia está chegando com 3, 4 carros na semana. Meu Deus! Aí um dia, você está lá sentado, vendo o seu jornal nacional, perna cruzada, tomando seu café, manchando o sofá todo. Extra, extra! Jovem envolvido em furto de não sei o que, multimilionário. Aí começa as minhas fotos. 1, 2, 3, quando você vê o que o filho está estampando. Aí adianta você correr para aqui, ligar a televisão de todo mundo para ninguém ver que o filho é ladrão? Por que não corrigiu na hora do lápis? Davi não vai ser com prata, não vai ser com ouro. E nem matando não tem inocente, mas tem uma coisa, já que não existe. Faz o seguinte, Davi, pega 7 descendentes de Saul, para que nós possamos matá-los. E quando nós matarmos, a ira será aplacada, será pago sangue por sangue, e ficará tudo certo. Olha os descendentes diretos de Saul. Jonathan já havia morrido, alguns irmãos seus já tinham morrido. Aí Jonatas, Mefibosete, ele já estava no palácio, mas esse Mefibosete não podia morrer, porque ele estava no palácio, porque Davi tinha cumprido uma promessa que fez diante de Deus, com Jonas dizendo: olha, enquanto eu e você existir, os nossos descendentes serão amigos e andarão sempre juntos. Então, quando Mefibosete estava lá em Lodebar, esquecido, condenado pela mentira de Ziba, Davi mandou buscar e viu a sinceridade daquele homem, e por ele ser descendente de Jonas, chamou ele para ser morador do palácio. Esse não podia morrer, Davi protegeu. Mas tinha outro Mefibosete, que era tio desse outro Mefibosete, que era filho de Saul com Rispa, a sua concubina. Eu vou ler o nome aqui. Mefibosete. Todavia o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, que não é o filho de Jonas, é tio desse Mefibosete, filho de Jonas, que é filho de Saul com a concubina, ou seja, é um irmão de Jonas, bastardo, porque é filho da concubina. Armoni e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul, como ele também, os 5 filhos de Merabe. Lembra de Merabe, filha de Saul? A outra filha de Saul tinha Mical, aquela que caiu, quebrou o pescoço, foi uma tragédia. Mas tinha outra, Merabe, era uma filha de Saul, que ela tinha 5 filhos, e os 5 filhos dela foram mortos. Demos nome ao coisa? Armoni e Mefibosete, filho de Rispa. E outros 5 filhos da filha que Saul tinha, que era Merabe, que ela tinha com Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. E então Davi mandou que pegasse esses homens e entregou na mão dos gibeonitas. Eles pegaram, foram lá em cima do monte e crucificaram, não, perdão, enforcaram. Mas sabe como era o enforcamento naquela época? Quando se queria expiar pecado e trazer vergonha à família, o corpo ficava pendurado até as aves de rapina comer tudo.
apodrecendo. Foi numa dessas que essa mãe bispa, por isso que eu estou falando que é homenagem à mãe, que a mãe vai em lugares inacessíveis para salvar o filho, ainda que custe seja a vida dela. Ela chega lá, pega seus 2 filhos, leva para uma rocha, para uma penha, e ela pega pano de saco, pano grosseiro. O pano de saco ele era usado naquela cultura para as pessoas se vestirem em sinal de vergonha, em sinal de reconhecimento do time errado. Lembra daquele povo que ia morrer? Todo mundo tinha um profeta que não queria profetizar. E quando eles jejuaram, do que eles se vestiram mesmo? Esse povo era o povo de Nínive. E Jonas foi lá pregar para eles, e em vergonha, em reconhecimento dos erros dele, eles se cobriram com pano de saco, fazia parte da humilhação. E essa mulher, ela pegou, abriu aquele pano de saco e cobriu ela. Eu falei de sazonalidade. No Brasil é uma maravilha. Primavera, verão, outono, inverno, de 3 em 3 meses. Tem chuva, tem sol, tem frio. O tempo está nublado. Um dia o sol está espaldante. O tempo está aquele frio gostoso que a gente pensa que está até em Campo do Jordão. Mas não, a gente está no Rio de Janeiro mesmo. É tudo mentira. Dá para a gente botar um casaquinho. Porque o casaco que usa lá em Campo do Jordão, a gente nem aguenta ficar aqui. E tão quente que vai ser. Falamos de sazonalidade, não é? Aí agora, nós entendemos por que veio a fome, né? Nós entendemos por que essa mulher, ela estava em cima daquela penha. Agora, no capítulo 10, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco grosseiro e estendeu sobre si, como um abrigo no alto de uma penha, desde o início da colheita até cair chuva do céu. Sobre os corpos ela cuidou para que as aves do céu de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Pensa numa mãe ficar aproximadamente 4 meses. Tem alguém que vai dizer 2 meses, mas eu estudei o climatempo da época e eu falei de sazonalidade. Lá não é semiárido e nem lá é tropical. Lá é árido até a eternidade. Principalmente naquele tempo. Ela ficou aproximadamente 4 meses. Mas por que eu acredito nessa proximidade de 4 meses? Porque existe uma coisa chamada putrefação para os corpos. E o texto que a gente leu, disse que a gente leu, mas ficou mais no final para poder enfatizar, diz que junto com os ossos de Saul e de Jonas, Davi mandou buscar os ossos daqueles 7 homens que haviam sido enforcados. E o período de putrefação, um corpo não apodrece de um mês para o outro, de forma que possa ter seu osso, nem de um mês para o outro mês, nem de um mês para o segundo mês, nem do segundo mês para o terceiro mês. Aí no 4º mês ainda tem pele, ainda cheira mal, mas é ossada. E então Davi, quando soube que aquela mulher estava lá, guardando seu filho por 4 meses aproximadamente, os restos dos filhos, ela não largou o osso. Ele mandou que fosse uma comitiva e pegasse os corpos, os ossos de Saul e de Jonas, aonde os filisteus haviam roubado, e trouxesse para que fosse sepultado no sepulcro do pai de Saul, e colocou ali todos aqueles corpos, ou seja, os descendentes, para simbolizar que a dívida estava paga. Se você derramar sangue, infelizmente, não espere outra coisa, senão o seu sangue será derramado. Uma coisa muito perigosa dos cultos antigamente, que hoje eu não estou vendo mais, até porque houve repercussão negativa, ou efetiva prisão de quem falava isso. Quando eu era do mundo, eu era traficante,
até onde estava o corpo. Aí estava no tempo vigente ainda, de investigação, ia lá, realmente a ossada estava lá. Tinha outra alternativa de prender aquela pessoa? Não tinha. Quantas e quantas pessoas estavam agora, como homem e mulher de Deus, em cima de um púlpito pregando e foi algemado e levado, preso, porque assassinou, porque traficou. Todo crime ele tem um tempo de prescrição. Seja 10 anos, seja 5 anos, dependendo do grau do seu ato, ele tem um tempo de prescrição. Se você confessar aquilo tudo, se cometeu um crime há 2 anos atrás, e tiver um agente da lei aqui, no mínimo, ele tem que comunicar aqui ao Ministério Público. Não vou perder meu próprio irmão dele. Eu estou gravando isso aqui. Vou fazer uma denúncia ao Ministério Público. A Polícia Civil é acionada. Há uma investigação. E se for fundado aquilo que ele confessou na própria boca, ele vai ser detido, vai haver uma audiência histórica, vai dar ruim para ele vai cair num presídio e vai ter que cumprir a pena. No dia de hoje, naquela época, era olho por olho e dente por dente. E essa mulher estava lá. E Davi fez, quando foi conhecido isso, ele mandou pegar aqueles ossos, colocou numa urna, fez uma viagem de uma cidade para outra, colocou lá no sepulcro da família real. E então a Bíblia diz que a ira do Senhor se aplacou e todas as orações naquele lugar foram ouvidas, porque o Senhor passou a ser favorável a Israel. Olha que novela! Olha quanta coisa passou. Nesses 3 anos, morreu animais. Nesses 3 anos, morreram crianças que não estão. Nesses 3 anos, a situação dentro dos lares ficaram tão difícil que lares ficaram conturbados. A gente tem que ter uma visão holística quando lemos a palavra de Deus numa situação calamitosa como essa, porque embora fosse tempo do passado, embora foram pessoas do passado com uma mentalidade diferente, ainda sentiu frio, ainda sentiu fome, ainda sentiu dor, ainda sentiu medo. Não ficavam com depressão não, mas pagavam um alto preço. E essa mãe, ela ficou ali para honrar a memória dos seus filhos. Talvez, como o texto diz, que Saul e os seus familiares eram sanguinários, quem sabe eles não participaram dessa carnificina? Porque se eles eram tio de Mefibosete, filho de Jonas, eles não eram crianças, eles eram adultos. Quem sabe até mesmo eles não pegaram lá uma espada, uma lança que matou os inocentes. E essa mulher estava lá, reconhecendo com vergonha o passado obscuro, mas com uma visão de no futuro Deus abençoar todo Israel. Os filhos dela não iam lutar mais não, mas ainda eles tinham esperança que as crianças que já tinham nascido e que nasceriam em Israel teriam tempos melhores. A missão da igreja na terra é pregar o evangelho para no tempo de hoje e de amanhã sejam dias melhores para aqueles que estão lá fora. Então, como hoje é dia das mães, e Rispa foi uma mãe perseverante, uma mulher zelosa, uma mulher sábia, porque foi através desse sacrifício dela. Mato medo, né? Vendo os filhos apodrecer, via o urubu voando para comer a carne do filho, e ela tinha que amarrar o pano para poder soltar. De noite vinham os coiotes e as raposas para poder comer, raptar um membro do corpo para comer no deserto, e ela tinha que enfrentar animais peçonhentos, animais que se mordessem ela pegava uma gangrena, um tebo, uma infecção generalizada.
o olho. Ah, pastor, é para chocar, é para chocar. É para que a gente entenda que para que a gente tenha a liberdade de pregar o Evangelho hoje, com visão holística, passei para cá, ali, pesquisei, conheci um pouco da história, o culto já corrobora para que eu pegue essa palavra. Está muito bonitinho, é muito fácil. Mas quem viveu aquilo ali, foi difícil. Hoje, quando você se ocupa com um ente querido, você não fica nem mais à noite lá no cemitério, não. Tem um horário determinado pela hora. É no mínimo 1 hora, 2 horas. Aí você pega, junto com todos os seus parentes, todos os amigos do ente querido, o pastor, todo mundo. É confortável. E mesmo na rua é confortável. Mas você ficar 4 meses em cima de uma rocha, um olho foi embora, uma orelha foi embora, uma falange foi embora. A mulher que caiu, mas só tem osso, não tem mais carne. É fácil? Será que é fácil? É isso? Só ele falando de forma alegórica aqui, não um troço repulsivo, não uma coisa triste. Agora a gente vê 1 hora, 2 horas, há o sepultamento, há o que todo mundo ali despede, chama, você vai para casa. Aí fica a boa memória, fica se você for um bom filho. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, eu estou pregando o Dia das Mães. Estou felicitando todas as mães da igreja, mas eu mesmo não tenho minha mãe hoje. Já tem 3 anos que eu não tenho minha mãe. Mas nem por causa disso, eu vou deixar de pregar a palavra. Porque você é fortão? Não, porque eu tenho consciência que eu fui um bom filho. E agora, da minha mãe, eu só tenho a boa memória. Será que você, dentro de você mesmo, responda para você: você é um bom filho? Você foi um bom filho? Você tem sido um bom filho? Será que você é uma boa mãe? Será que você foi uma boa mãe? Você tem sido uma boa mãe? E essa mãe aqui não abandonou quando estava vivo, não abandonou quando estava morto, não abandonou quando tinha carne, não abandonou quando tinha osso. Se o reino fosse lá pegar, ela ia ficar lá. E por causa desse sacrifício dessa mulher, o rei tomou uma atitude que pagou a dívida do herdeiro. E as portas do céu se abriram. O texto diz que ela ficou ali até quando? Até quando caiu o que do céu sobre aqueles corpos, sobre aqueles ossos? Chuva, né? Então ela passou uma estação inteira, um luto eterno, de aproximadamente 4 meses. E o luto dela trouxe diversão para Israel, porque a chuva caiu sobre o povo. Aleluia! E aquela seca de 3 anos acabou. Nós falamos da cevada. Glória a Deus. Sabe quando a cevada é cultivada? No finalzinho da primavera, no início do verão. Mas quando o rei foi buscar aqueles ossos, já era outono, início do outono. Irmão, eu não sei qual a estação que está a sua vida. Não sei se você está frio, se está calor, se você está quente, se você está fervendo. Eu não sei como é que está a situação da sua vida. Se está calamitosa ou se está em tempo de bonança. Mas vamos ser diligentes, perseverantes, vigilantes, zelosos em tudo aquilo que façamos para o Senhor, porque o tempo do fim está próximo. Você sabe se é a primavera da vida de Deus? Você sabe se ele vai vir na primavera? Qual a estação do ano que nós estamos? Qual a estação do ano que nós estamos? Eu estou perguntando porque eu não me lembro. Outono. Obrigado. Você sabe se ele vai vir no outono? Ele vai vir no outono, gente. Oi? Época de laranja e tangerina, uma época sazonal, propícia para
chorando pela vida dos seus filhos. Ah, mas meu filho não vem mais na igreja. Ah, mas meu filho está assim, está assado. Todo mundo pode desacreditar, mas você não pode. Todo mundo vai, não vem mais nada, já faz todo tempo. Mas você não pode acreditar nisso. Você tem que continuar lutando. A oração de um justo pode muito ser o defeito. A oração de uma mãe que tenha misericórdia dentro dela pode muito ser o defeito. Por que a misericórdia dentro dela? Porque a misericórdia no hebraico diz que só tem misericórdia quem tem útero. Só tem misericórdia quem gera. E se você quer gerar o seu milagre, como mãe, como adoradora, como adorador, embora você não tenha útero, seja fiel ao Senhor e buscai a tempo e fora de tempo, porque Ele está pronto, Ele está batendo. E quem abrir a porta, Ele entrará e fará morada na tua vida. E o seu tempo será sempre de bonança e você será mais do que vencedor. E assim eu agradeço a minha oportunidade, dizendo: sejam vistas na fé, perseverantes, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Jesus, abençoe o presbítero Robson, louvado seja o nome do Senhor. Vamos amanhã.